Esse é o primeiro episódio do nosso Aerocast, um podcast que foi idealizado para nós conversarmos sobre temas aleatórios, não somente sobre as nossas profissões em específico, mas temas diversos. E como ele começa no mês de março, que é o mês dedicado às mulheres, nada como começar com um tema tão importante, que é a essência do feminino. E para isso eu trouxe hoje duas convidadas muito especiais, minhas parceiras aqui na clínica, Priscila Lufato, a nossa psicóloga, e Andréia Rodrigues, a nossa nutricionista. Meninas, eu queria começar falando sobre um pouco do feminismo. Se vocês acham que ainda é uma luta um pouco mal compreendida. Lembrando que assim, aqui eu vou dar minha opinião, né, sobre os temas que a gente for debater. Não tenho nenhum compromisso com a verdade e também não tenho nenhum compromisso de mudar de opinião se eu achar que vocês falaram algo que foi mais convincente do que eu pensava. Mas pra mim, o feminismo foi muito importante porque ele teve conquistas muito importantes, como por exemplo o direito ao voto, que eu acho extremamente importante, nosso direito à educação, até mesmo o direito ao divórcio, que antigamente a mulher não tinha, né? Como tantas outras causas extremamente importantes. Mas eu acho que eu não sei se ele se perdeu ao longo do tempo na questão de virar um conflito entre mulheres e homens, um conflito de sexo, como se a gente quisesse tomar um lugar que talvez, será que realmente é nosso? Eu acho que também o feminismo a gente estava, eu não sei, na minha ideia, a gente está querendo se igualar a um sexo que é completamente diferente ao nosso. Porque nós mulheres temos muitas questões diferentes, né? Passando desde a parte fisiológica, né? Nós temos questões hormonais, TPM, menopausa, gravidez, amamentação, enfim, que homens não têm, como eles não têm questões que nós não temos. Então assim, o que vocês acham um pouquinho disso? Na vivência clínica de vocês, se vocês sentem que tem realmente essa disputa ou se não, o que vocês falam um pouquinho a respeito disso? Primeiro eu queria dizer que eu concordo assim, perfeitamente com aquilo que você falou e eu vejo muito essa disputa, né? Assim, eu acho que vai se perdendo mesmo, porque o fato da mulher ganhar o espaço dela, o fato da mulher se apropriar da vida dela, não significa que ela não tem que entender as diferenças homem e mulher. E eu vejo que se torna um conflito porque a mulher ela tenta ser o homem e a gente não precisa ser o homem, né? Eu acho que a gente precisa entender o nosso lugar e aqui ninguém está falando de faz melhor ou pior, só que até por essas diferenças que você citou agora, a gente vai ter uma aptidão e o homem vai ter outra, né? Então assim, a cognição da mulher já é comprovado, até no desenvolvimento lá, desde a puberdade à adolescência, que a mulher ela se desenvolve muito mais rápido que o homem, né? Ela entra ali na puberdade entre 8 anos, mais ou menos 9, ela vai iniciar a adolescência dela de 12 em diante e o homem é o contrário, ele entra dos 9 aos 10 e vai iniciar a adolescência aos 13. A cognição da mulher é muito mais rápida, né? O homem já na questão física, em algumas situações ele leva vantagem. Então acho que é importante a gente entender essas diferenças, compreender essas diferenças e saber que o nosso lugar no mundo não se refere a gente querer ser um homem, porque também confunde-se um pouco, né? Quando você fala do conflito, eu vejo que também tem homens que falam, não quiseram direitos iguais, então é isso aí. E eu tô sentindo por aí, né? Eu sentindo muito deles também nisso, assim. O feminismo na minha cabeça, lógico que ele veio para ajudar muitas mulheres, mas hoje os homens se valem disso, tipo assim, então hoje eu não preciso mais sustentar a casa, então hoje eu não preciso mais. Eles dividiram a responsabilidade deles, sendo que as nossas responsabilidades não foram divididas, né? A gente continua com a obrigação da casa, dos filhos, do lar, e a gente, então assim, quando eu pensei no feminismo, no direito ao voto, direito à educação, mas nós continuarmos no papel de mulher e não querer debater tanto, porque eu acredito também, aí talvez é uma coisa de criação, o homem, a gente sempre passa a mão na cabeça, e a mulher a gente sempre cobra mais. Que é muito daquilo que a gente falou, né? Eu acho que a forma como a gente se faz enxergar é a forma que o outro vai aproveitar da gente ou não. Então, se o homem ele apresenta um determinado
lugar ali, ele exerce um papel dentro daquela família ou para aquela mulher, é porque aquela mulher também se permite, né? Sim. É claro que tem algumas situações específicas que a gente não vai entrar aqui no caso, mas a gente vê muito isso, né? Então que é aquilo, eu solicitei a ajuda do meu marido, mas achei melhor não, porque eu faço melhor, né? Então, assim, o quanto que a gente também não está colaborando para que o homem fique na postura que ele está, né? Sim. Eu acho que essa questão do feminismo ainda é uma questão muito que a gente tem que pisar em ovos, né? Porque a gente fala em feminismo e todo mundo já acha que a gente vai sair por aí gritando, esperneando, rasgando o sutiã, não é isso, eu acho que não é nem conquistar talvez direitos, né? Porque, pelo menos na minha área, nós somos uma área mais mulheres, né? Então, eu acho que aí entra talvez um pouco o contrário para eles, é mais difícil, eles se sentirem mais intimidados. E acho que às vezes é o que acontece com nós, a gente acaba se intimidando de pensar, eu quero chegar num cargo de presidência. Mas até você chegar num cargo de presidência, você sabe que você vai ter que pôr muitos homens, entre aspas, para baixo. Eu estive numa palestra com a Luísa Trajano, que é a presidente do Magalu, e ela disse exatamente isso, que ela não usa calça, porque ela diz que ela não vai se igualar a um homem, porque ela é uma mulher, e que ela só usa vestidos e saias em todos os eventos, em todas as vezes que ela tem que fazer uma aparição pública, porque ela nunca desejou ser um homem. Sim, ela tem uma simbologia, mas que tem Sim, não se desconfigurar, né, daquele papel seu de feminino mesmo, mas estar em lugares que você quer estar, né, achando que você tem a possibilidade de, porém entendendo as diferenças, que às vezes a mulher vai ter mais aptidão em alguma coisa e o homem em outra, né, então... E até mesmo eu acho que é importante a gente não entrar num conflito, porque no fundo eu acho que a gente se completa, né? Sim. Homens e mulheres se completam, e hoje, às vezes eu sinto que a gente meio que criou um rival, sendo que eu acho que o contexto não era esse, né? É verdade? Até era trabalhar juntos. Era trabalhar juntos. Eu falo sempre isso também, assim, será que a gente não tomou um pouco o remédio errado no feminismo? Porque em vez da gente ir pro lugar de, não, eu quero ser melhor, né? Será que ele não tinha que vir num lugar de, não, a mulher tem que saber escolher melhor o seu parceiro, né? Talvez, eu acho que eu sinto falta de canais que nos ensinem, de verdade, a escolher melhor os nossos parceiros. Porque eu acho que quando a mulher tá com um parceiro de vida, ela consegue ser ela mesma, ela consegue trabalhar se ela quiser trabalhar, ela consegue ficar em casa e ser super respeitada e feliz com aquele papel de cuidar da casa, cuidar dos filhos, educar, tá no suporte, tá na base, se ela tem um cara bom do lado. Mas na época, acredito que o feminismo precisou entrar, porque a gente estava muito com homens muito autoritários, relações doentias. A mulher não tinha voz. Não tinha voz, sofria, não podia. Mas o contrário disso também, a gente parece que agora também, não, eles não servem pra nada, a gente não precisa dos homens. Pô, isso também não acho que foi legal, né? Então eu acho que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está se alimentando e talvez se alimentar mais no tipo assim, vamos aprender a escolher melhor o cara legal, até mesmo porque se a gente fizer isso, a gente força eles a serem homens mais legais. Até porque esse excesso, né, faz com que a mulher também se sinta muito mais sobrecarregada. Então acho que o fato da gente querer desempenhar dois papéis ao mesmo tempo faz com que você se sinta muito mais em sobrecarga. Então, acho que é importante entender a diferença, é importante saber os limites, né? Eu acho que é aquilo que a gente fala, a questão do limite é fundamental para tudo, até em relação aos nossos papéis. Concordo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre também a cobrança de mulheres com mulheres, né? É um campo duro. É um campo duro. Mas você acha que você vê, André, na sua vivência clínica, que nós somos mais cobradas em relação à estética? Porque parece que a gente tem que ser aquela bonequinha de porcelana, a gente tem que estar impecável, nosso cabelo não pode estar fora do lugar, o nosso corpo não pode estar fora do lugar, a nossa pele... E você sente isso, assim, tipo, você sente que os homens vêm mais tranquilos no quesito, tipo assim, doutora, eu vim aqui só porque o meu médico pediu, né? E as mulheres vêm porque eu preciso, porque talvez até se sinta intimidadas por outras mulheres, ou cobrada pelos maridos, ou enfim. O que você... Olha, eu sinto muito na galera mais nova isso. Cara,
As mulheres mais velhas, eu acho que elas são, não vou dizer conformadas, mas assim, a minha situação, o ponto é essa, eu trabalho, eu sou mãe. Talvez mais maduras? Exatamente, eu vou treinar mais por um controle de alguma coisa pontual, de um exame de sangue que de repente está um pouco mais alterado, mas as meninas, as adolescentes, elas já vêm meio que já pensando naquilo, eu não sei se eu quero ficar extremamente magra ou se eu quero ficar extremamente forte, porque a gente tem hoje um padrão diferente do que eu tinha, pelo menos na minha época, né, que eram as mulheres mais magras, mais lisinhas, aquela coisa mais sequinha, e hoje as mulheres não, elas querem ter muitos músculos, e aí já entra numa questão que eu bato na tecla. Nós não temos testosterona suficiente para ficarmos grandes. Até né? nisso a gente quer se comparar. Até nisso a gente quer, porque a mulher que acaba quantidade, buscando esse corpo, esse estereótipo, é um estereótipo, eu vou falar, um pouco mais masculino, eu Sim, acredito, muito mais, né? E será que não é essa busca de querer tomar aquele lugar que não é nosso? Não é nosso. Até a suplementação hoje, reposição hormonal, a gente ouve falar muito mais em mulheres a partir dos 18 anos fazendo uma reposição hormonal, porque de repente o corpo dela está dentro do limite. Então assim, meu exame de testosterona deu no limite, mas será que eu não posso pôr um pouquinho mais? Porque eu não consigo aumentar tanto carga em treino, eu fico mais fadigada, porque é justamente isso, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem casa, mas ela também tem que cuidar da sua saúde, né? Eu tenho muitas pacientes que acordam 5 da manhã para ir treinar. Claro, a maioria por qualidade de vida, mas tem umas que é obrigação. E aí essa obrigação... E até que ponto é qualidade de vida, ou a qualidade de vida também virou uma desculpa pra gente poder se cobrar ainda mais? Eu acho que o que vocês estão trazendo são questões bem importantes, porque o que eu percebo, principalmente dentro da minha área, é uma busca em cima de uma perfeição que não existe, né? Então fica a linha de chegada nunca é chegada. Nunca é chegada, né? E sempre querendo se comparar com o outro, com o cabelo do outro, com o corpo do outro. E o quanto que é importante a gente se aceitar, né? Porque será que essa busca pelo corpo perfeito não tem a ver com um buraquinho interno muito maior que se refere à autoestima, né? Sim. Então as pessoas associam muito a autoestima com a questão do corpo externo, mas na verdade acho que se trata de um buraquinho muito maior em relação àquilo que está internalizado dentro dela. Sim. São assim, mulheres jovens, né? Então são meninas que estão na fase da adolescência. E aí, né, gente, a porta de entrada para as compulsões, bulimia, anorexia, né? Então... E tem o outro lado também, que eu não posso deixar, né, coitada das minhas atletas, que são as mulheres buscando também e tendo espaço, esportes, assim, né? Que a gente jamais pensou que uma mulher teria. Tem um paciente hoje que faz powerlifting, que é aqueles arremessos de cargas enormes, e aí você olha para elas e fala assim, eu sou uma mulher tranquila, calma, que trabalha, às vezes até minha magrinha, mas que buscamos, né? Temos mulheres na luta, que conquistamos medalhas importantíssimas, também nos esportes coletivos, vôlei, tem mulher no futebol. Eu acho que tem que saber dosar isso, né? Para não a gente olhar para o lado das mulheres que estão conquistando os marcos históricos, né? Sim. Mas também mulheres que estão passando um pouco as mãos ali, que não está perdendo a mão, né? Não está sabendo realmente se reconhecer como mulher. Ela está somente entrando numa competição que muitas vezes a gente sabe que elas vão perder de algum modo, né? Que é aquilo que a gente está falando aqui, né? Eu acho que a Beth iniciou falando. O fato do homem ter um papel e a mulher outro não significa que a mulher não possa fazer a função do homem, mas por claro escolha, que não por uma rivalidade, mas por escolher. Não significa que ela é incapaz de fazer, né? Arremessar um peso, por exemplo, mas a gente sabe que os homens na parte física têm uma maior aptidão. Tem uma força maior para isso, né? E vocês acham também que um pouco dessa... entra no caso de autoestima, né? Você acha que isso também não está um pouco relacionado ao fato da gente, não sei usar bem essa palavra agora, mas as relações hoje estarem um pouco mais enfraquecidas? Você acha que talvez isso interfere na nossa autoestima? Porque eu sinto que o ser humano, isso é o ser humano, não só as mulheres, tá? A gente busca ser amado, né? E para isso eu acho que a gente tem esse negócio do parceiro, né? Eu não acredito que a gente foi feito para ser sozinho, claro que não. Tá? Embora eu acho que existem hoje mulheres que
estão tranquilas na sua solitude, Sim, né? sim. Mas eu acho que a busca é por ter um parceiro. E você acha que tá tendo essa questão maior de buscar uma estética, por conta desses relacionamentos mais rasos? Ou você acha que não, sempre teve? Então, eu acho que sempre teve, mas de uma forma um pouco mais camuflada. Só que eu penso que o progresso, a evolução, a própria modernidade, ela vem acentuando isso, né? Mas o que eu quero deixar aqui para pontuado é, muitas vezes a relação não é boa com a gente, né? Porque a autoestima se refere a isso, ao autocuidado que você tem com você. Então, se você não está bem com você, se você tem alguma coisa que está te incomodando, como que você vai fazer uma escolha boa para você, né? E aí eu até concordo quando você fala, as relações estão enfraquecidas, eu acho até pela mudança de objetivo que está se tendo hoje em dia, de foco e tudo mais, mas eu penso que, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma boa relação com a gente, e isso é bem difícil, né? Porque você sair do escopo do que a sociedade quer e assumir aquilo que você deseja, aquilo que te faz bem, não é tão fácil, né? Por isso que a gente sempre tenta ficar preenchendo o referencial do que o outro quer, inclusive dos nossos parceiros. Inclusive dos nossos parceiros. Não, eu ia entrar nisso justamente nessa questão que você falou, né? Eu não sei se essa busca aí pela nossa estética perfeita, pelo nosso, né? Será que também não está um pouco relacionado a esses relacionamentos mais rasos? Porque eu acho que antigamente eu via talvez, mas não sei, tá? Menos essa rivalidade. Eu acho que antigamente, eu posso estar errada aqui, as mulheres eram mais próximas umas das outras porque era muito o seu marido era o seu marido. Hoje em dia, como a gente tem um pouco mais de fluidez nessas relações, a gente entrou numa disputa talvez um pouco maior, não sei. Sim, isso tá? Potencializa muito, né? Porque você acaba tendo ali mais possibilidades de acolhimento que não é só o olhar daquele homem para você, por exemplo. Então faz com que a mulher fique muito mais fortalecida a, de repente, procurar um outro grupo, por exemplo, sem que seja só o olhar do homem para ela. E as relações estão, sim, muito enfraquecidas, né? Justamente por esse fato, essa busca, essa briga interna entre um sexo e outro, essa confusão que a gente faz, né, do que é feminismo e do que está passando disso, que, por exemplo, uma mulher, ela não significa que ela não pode sentir, né, e hoje eu vejo muito isso, a mulher esquece um pouco o lado dela de sensibilidade e encara aquela forma brutal como se ela não pudesse sentir. E se a gente está falando das diferenças hormonais também, a mulher é muito mais sensível do que o homem, né? Até porque menstruamos aí todo mês, então ocorre toda uma manifestação. Uma questão hormonal diferente. Então, eu acho que o dosar, né? Eu acho que a busca do ser humano é sempre isso, o equilíbrio. Eu acho que a gente está nessa dificuldade. Sim. Eu li num podcast, não sei se eu li, ouvi, enfim, que estava falando sobre o sucesso, né? E aí fala que a gente tem, eu vou lembrar vagamente, mas em vez de a gente buscar o sucesso imposto pela sociedade, o sucesso mais importante é você se conhecer tão bem ao ponto de saber o que é sucesso para você. Porque a gente também precisa entender que somos muito singulares, né? E que cada mulher vai buscar um espaço diferente, o que se completa de forma diferente, né? Então a gente também, eu falo que o autoconhecimento, eu acho que é a coisa mais importante que tem, tudo, né? A partir do momento que você se conhece bem, que você sabe quem você é, você não se perde. Sim. Mas, aí visando isso, né? Você acha que nós mulheres buscamos mais essa rede fora? Porque eu sinto que o homem está mais dentro dele e a mulher está mais fora. A mulher, ela compara mais, a mulher, ela olha mais uma rede social, a mulher olha mais a vizinha, a mulher olha mais e o homem tá mais nele. Será que é uma visão que não é verdade? Ou vocês sentem isso também? Eu concordo. Muito. Eu acho que a gente está sempre nessa questão da comparação, que é uma coisa enorme, né? E em todos os sentidos. Até a Priscila falou da questão hormonal,
Quantas mulheres hoje não querem mais menstruar? É o que eu mais vejo na minha prática clínica, assim, mulheres que não menstruam mais, que não tem mais o ciclo, porque decidiu assim, eu cansei, eu não aguento mais, porque é uma fase difícil, né, porque a gente tem 4 semanas no mês, que cada semana a gente vai estar realmente de um jeito, e acho que entra nessa comparação de, por que eu menstruo mais que a outra, eu tenho cólicas, eu tenho pacientes que têm que ser internadas com dores de cólicas, e tem mulheres que não, mas a gente não consegue, acho que enxergar que cada uma é uma. Acho que é esse o X, sabe? A gente se compara sem entender realmente cada um. E sem entender, assim, tudo bem, a Beth não sente cólica, eu sinto ok. Cada uma dentro do seu cada uma. Entender, né, essas diferenças. Inclusive, né, aquilo que você está trazendo das mulheres não quererem mais menstruar, e aí vai uma série de outras coisas. Sim. Mas eu me recordo bem de uma paciente minha que uma vez relatou que ela foi ao ginecologista e ela falou, olha, eu não quero mais menstruar, eu também quero congelar os meus óvulos, porque eu acho que eu não sei ainda se eu quero ser mãe ou não. E o quanto que isso faz parte do autocontrole que a gente quer ter sobre tudo, né? Que é muito da mulher. Eu vejo que o cara ele é muito relaxado, assim, ele chega do trabalho, ele vai lá, se ele tiver que deitar, ele deita, né? E a mulher não, ela chega do trabalho, ela já vai colocando comida no fogo, e ela vai tomar banho, ela vai fazer não sei o quê. Então, de verdade, né, eu acho que a gente não pode perder esse ponto, porque isso é ruim pra gente, né? É o que ocasiona aí tanta ansiedade. A mulher é muito mais agitada do que o homem. Exatamente. Né? Mais ansiosa. As oscilações que a gente tem, então, por aquela série de questões que você citou no início, mas que também tem muito com o nosso comportamento, né? Essa questão do controle de tudo que não tem, porque a gente também precisa aprender a lidar com os imprevistos da vida, né? E quanto a isso, né, assim, essa ansiedade que a gente é mais ansiosa, que a gente se cobra mais, é entre a gente, né? Porque eu acho que a gente se cobra mais, mas a gente é cobrado por outras mulheres. Sim. Né? Mas é porque nós entre si talvez falta um pouco mais de essa palavra, né, que é sororidade, mas falta um pouco entre a gente. Muito. Porque quando a gente vê na internet uma mulher sendo criticada, se você vai olhar, 99,9% dos comentários são de outras mulheres. Então, como a gente estava falando, é essa cobrança entre nós mesmos, né? E isso sim reflete o que a Priscila estava falando, uma tremenda insegurança da nossa parte. Insegurança de ser trocada, porque nós também temos o peso. Porque eu sinto também, aí falando um pouco até de relacionamento, quando a gente termina casamento, aí se o homem fica naquela cobrança da mulher, a mulher foi trocada, sim, a mulher foi, né? Então assim, talvez essa insegurança desse julgamento faz com que a gente se autocobre demais. E se sinta inferior também, né? Perante aquilo que não foi, como eu posso dizer, preenchido no outro, porque nós entramos nessa cobrança da sociedade, né? Quando você fala, a mulher não foi boa o suficiente naquela relação, por isso o homem largou, porque tem muito isso, né, nas costas da mulher. E ninguém vê o lado do homem, né? Muitas vezes não. Acho que agora o pessoal está se abrindo um pouco para isso, mas muitas vezes fica nas costas da mulher, né? Então, concordo sim. Agora entrando em outro assunto muito polêmico, que é maternidade. Somos mulheres, e no caso em questão aqui, nenhuma é mãe, né? Eu não sou mãe, Priscila não é, Déia também não é. Mas o quanto isso é difícil para a mulher, né? E eu vou falar assim, no caso, não sei se eu tenho, como minhas irmãs mesmo dizem, né? Que eu sou a melhor mãe justamente porque eu não tenho filho. Né? Então por isso eu sou a melhor mãe, porque é isso, a melhor mãe é aquela que não é mãe, né? Porque toda mãe, nasce uma mãe, nasce uma culpa, e eu acredito muito nisso, porque eu vejo um pouco a maternidade de perto com as minhas irmãs, né? E eu enxergo o quanto é difícil, né? Mas também o quanto é difícil não ser dentro dessa sociedade hoje, eu ainda sinto um pouquinho. Eu ainda sinto uma cobrança, e aí nesse caso, eu vou falar particularmente de mim, sendo muito honesta, é uma cobrança de mim comigo mesma. Geralmente eu tenho amigas, eu tenho várias amigas que também não são mães, e sentem uma cobrança externa, mas elas estão muito seguras com a decisão de não ser mãe, de não maternar.
eu acredito que hoje eu tenho vou fazer 42 anos, não acho que a maternidade vai chegar em mim aí nessa vida. Mas eu tenho uma conversa minha comigo mesmo, de assim, poxa, porque eu acho lindo a gente ter o poder de gerar uma criança, a gente ter o poder de educar, a gente ter o poder de formar o caráter. E eu acho que esse peso ainda é da mulher. Não sei o que vocês acham sobre isso e o que vocês podem sentir de vocês, o que vocês sentem da maternidade. Então, a maternidade para mim é algo que já foi muito bem resolvido. Eu acho que já passei pelaquela fase de querer ter um filho e não ter. No meu caso é por conta do meu parceiro, que já não pode mais ter filho, não tem como mais, né? Mas assim, quando eu tinha 37 anos mais ou menos, não tenho mais, eu já tinha resolvido para mim que eu não queria ser mãe. Até por conta de outros focos que eu tenho na minha vida. Isso para mim ficou ótimo. Só que quando eu completei 37 anos, teve uma pessoa muito próxima a mim que falou assim, e aí? Ó, o biológico cantando, você não vai ser mãe? Eu falei, não. E aí eu fico aqui pensando, né, quantas mulheres que quando não estão com isso muito bem resolvido, não sofrem por isso, né? Então não foi uma questão minha naquele momento, mas eu me coloquei no lugar de algumas mulheres que se sentem cobradas, e que aí começam a se questionar de várias coisas, né? Porque eu acho que a questão de ser mãe ou não ser mãe influencia em muitas coisas. Mas aí você tocou num ponto muito especial, porque quando essa pessoa próxima a você te cobrou, não tocou em você porque você já estava resolvida. Sim. Né? Eu sinto que assim, quando chegou um momento que minhas irmãs comentaram comigo assim, poxa, vai congelar seus óvulos, porque você pode... Me tocou porque eu não estava resolvida. Né? Então tudo também é uma questão da gente tá bem tranquila com a decisão. Exato. Né? Que não é fácil. Exatamente, que as pessoas têm que respeitar a decisão da mulher, porque é total escolha da mulher ser mãe ou não, né? Mesmo porque a responsabilidade é da mulher. Eu falo, ainda não sou mãe, eu quero sim ser mãe. E acho complicado a gente falar de maternidade, porque todo mundo fala isso, mas não é seu lugar de fala. Todo você mundo não sabe isso, né? Você não acorda cedo, você não dorme, né, picado porque o seu filho tá com febre. Então assim, não adianta também. Tudo bem, a gente aponta aquilo que a gente vê de vivência com alguém do nosso lado, mas a gente não viveu. Então eu acho que o que eu mais ouço hoje é, tudo bem, você pode opinar, mas não é seu lugar de fala. Só que eu não acredito, eu escuto demais isso. Que não é seu lugar de fala, né? Demais. Mas eu falo também assim, não é porque não é meu lugar de fala que eu não consigo entender o que tá certo e o que tá errado. Ou que você não possa falar sobre essa questão, que nem quando eu vejo, né, em alguns momentos, e eu vou falar só delas, porque é as únicas também que eu tenho muita liberdade e elas sabem que acima de tudo é um amor incondicional ali, né, das minhas irmãs, com os meus sobrinhos especificamente. Então quando eu vejo que elas têm alguma atitude que eu não concordo, por mais que eu escute muito isso, não é o seu lugar de fala, eu continuo falando, não é o meu lugar de fala, mas eu tô vendo que isso não tá bom pra esse meu sobrinho, isso não tá bom pra você, isso não tá certo, né? Porque por mais que a gente não seja mãe, e eu entendo que fica um pouco superficial sim a gente falar, mas não é tão à toa as nossas falas. Sim, né? Quando eu pontuo algumas coisas ali, é porque a gente vivencia junto e a gente enxerga que aquilo para um ser humano não tá legal. Porque a mãe tem sim a responsabilidade do outro ser humano. Né? Ser mãe é ser responsável por outra pessoa além de você mesmo. Eu acho que é a única posição que você se torna responsável por uma outra pessoa que não seja só você. Exato, né? Até nas fases do desenvolvimento. Enquanto que a mãe tem uma marca, claro, o pai vai ter lá a sua marca, mas a mãe faz uma marca muito maior. Então, Priscila, você tocou num ponto interessante. Aí eu queria perguntar pra você. Nós somos traumatizados, seres humanos, todos. Quem não tem trauma vai ter, e geralmente os nossos traumas vêm de pais e mães, tá? Eu não sou psicóloga, não tenho essa estatística para dizer, mas o maior trauma vem da mãe mesmo ou não? É bem dividido entre mãe e pai? Bem dividido. Entre mãe e pai. Perfeito. Por quê? Por mais que a criança ela se desenvolva no ventre da mãe, né, que quando eu falo que a mãe faz uma marca muito maior, por isso, a mulher ela começa com uma conexão muito maior com a criança, porque ela se desenvolve no ventre da mulher, né? Então, por mais que o cara seja participativo, que ele esteja ali, tem coisas que só a mulher vivencia na maternidade, o homem não, né?
Mas se a gente pensar que a criança ela vai sendo desenvolvida no ventre da mulher e dentro, né, dessa situação que está acontecendo tem todo um ambiente, então a responsabilidade não é só da mulher, tá? Porque a criança ela está inserida dentro de um outro ambiente que não tem a ver só com a mulher, né? Eu acho que assim, o que muitas pessoas falam, não, a culpa é da mãe, é porque de acordo com o que a mãe passa, às vezes passa muito mais nervosismo para a criança, a forma que ela se alimenta, mas a gente não pode esquecer do ambiente que ela está inserida, né? Às vezes é uma mãe que não está prestando atenção na alimentação ou que não está muito bem ali, né? Está se sentindo muito nervosa, está tendo alguma alteração de alguma coisa, mas porque também ela está tendo um ambiente muito opressor. E quem está nesse ambiente? E a responsabilidade dela também de dividir isso, de falar isso não é, assim, eu posso dar o meu melhor aqui, eu vou dar o meu melhor, mas eu preciso que você dê o seu também. Exatamente. Porque senão a conta não vai fechar. Solicitar os homens. Porque às vezes a mãe também fica, e talvez tirar um pouquinho realmente essa culpa excessiva só da mulher na maternidade. Porque como você mesmo disse, os traumas não vêm só da mãe, vem do pai também. Então eu acho que cabe também ali a mãe conseguir, né, chamar o pai e falar, olha, a minha parte eu faço assim. Você precisa fazer a sua também pra gente gerar este adulto. Porque educar cuidar de uma criança é fácil, mas fazer uma criança é fácil, mas fazer um adulto, tem um rapaz que fala muito sobre isso, fazer uma criança é fácil, mas fazer um adulto é muito difícil. E para fazer um adulto, depende dos dois papéis muito bem executados. Que é o dividir, né? Que é o reconhecer os nossos limites, né? Que é aquilo que a gente fala do equilíbrio. Então, eu acho que tudo que é dividido não fica pesado para ninguém e todo mundo pode exercer o seu papel. Você falou nessa questão da idade. Eu tenho amigas um pouco mais velhas do que eu acho que essa diferença não é tão grande, né? Mas como a gente é julgada por escolher ser mães mais tarde, né? Exato. O quantas pessoas apontam assim, mas você já fez 30 e ainda... Tenho várias amigas que já eram casadas com 30 anos e elas decidiram ser mãe depois dos 34, 35 anos e o quanto a pessoa aponta. Você acha que tá velha demais para ser mãe? E o quanto que também as pessoas entram numa situação de que a gente tem que ter o controle de tudo, né? Porque antigamente a questão maternidade, gestação, as mulheres deixavam meio que natural. Elas sabiam mais ou menos o momento lá da tabelinha delas, da menstruação, mas era uma coisa mais natural. Hoje em dia não, a gente é controlada, né? Tudo. Eu tenho uma paciente que inclusive vai nos assistir, que ela falou que foi ao ginecologista e ela falou, eu quero fazer o congelamento dos óvulos. E ele falou, mas por quê? Tentou entender. Ela falou, não, porque hoje eu não quero ter filho, mas se eu quiser ter lá na frente, eu já quero ter. Que é um procedimento que eu acho que é importante a gente dizer aqui que não é acessível para todo mundo, né? E o quanto que também é importante a gente lidar com essa questão do imprevisível, né? Que é o natural que acontecia lá atrás. Então, às vezes pode ser que você seja mãe e às vezes não. E o quanto que a gente também tem que lidar com isso, né? Dentro daquilo que é possível. E aí essa paciente disse que o ginecologista delas, que é um homem, falou para ela, mas por quê? Ela falou, não, porque eu tenho medo de encontrar um homem que não queira se relacionar comigo porque eu não posso dar filho para ele. Aí o ginecologista falou, mas você está procurando um parceiro, um homem, ou você está procurando, ou você acha que o parceiro vai procurar uma reprodutora para ele? E ela falou que naquele momento caiu uma ficha super importante pra ela. Porque assim, por que ela tem Mas olha o medo dela. Pois é. O medo tava nela, ela tava fazendo aquele procedimento por uma questão dela. E que é doloroso, que tem que tomar uma parte hormonal bem complicada. Um processo super complexo. Sim. E era por ela? Sim. Ou era por medo de ser rejeitada, por se possível ela encontrar um cara. Como também tem mães solteiras que tem medo de não conseguir encontrar um parceiro porque agora tem filhos. Olha como existem também os dois lados, né? Porque eu tenho medo de encontrar e ele querer ter e eu não tenho. Um filho, talvez eu não consiga encontrar um parceiro. E aí é isso, assim, tipo, você tá encontrando alguém e tá em si é saber que assim, a pessoa
precisa te aceitar Como você. como você é. Exatamente, é isso que eu ia apontar, né? O quanto que a gente fica buscando preencher o que o outro quer o tempo inteiro, né? Até numa questão de decisão. E aí uma questão interessante, você acha que o homem também fica nessa, tipo, a mulher não vai me querer? Porque a gente fica tanto também no homem não vai me querer porque eu tô 2 quilos acima do peso. O homem não vai me querer porque eu tô 2 quilos abaixo do peso. O homem não vai me querer porque eu tenho filho. O homem não vai me querer porque eu não vou ter poder ter filho. O homem não vai me querer, o homem não vai me querer. Mas aí também a gente fica tentando ver o trabalho. E aí a gente fica tentando ver... eu acho que a gente precisa sentar um pouco e negociar os nossos quereres. Porque a gente quer ser aceita pelo homem, a gente quer ter o cargo no trabalho, a gente quer ser a mãe perfeita, a gente quer... Cara, calma um pouco, né? É claro que o homem vai ter as cobranças dele, porque ele é um ser humano tanto quanto a mulher, mas bem menos, tá? Isso eu posso falar pra vocês com propriedade. Assim, eles sofrem, claro, tem as questões deles, mas quem fica nessa busca, nessa autocobrança, é a mulher, né? Gente. Eu tava comentando há pouco tempo, né? Enfim, sobre relacionamentos. E hoje eu vou ter 3 sobrinhas, né? Eu tenho 4 sobrinhos, um só menino. Eu já vejo, assim, de forma descarada a diferença de criação do menino para a menina, né? A menina, todas as minhas meninas, e elas são mais terríveis também, tá? Sendo muito sincera, tá? Meu menininho é um príncipe encantado, também aquele terrível também de cutucar, mas elas já são mais nervosas, já são mais reativas, muito mais reativas, é um barato isso. Mas eu falo isso assim, né? Por mais que hoje eu pende até mais para um outro lado, eu hoje como mulher um pouco mais madura e por tudo que eu já vivi, das minhas experiências de vida mesmo, tá? Se eu desse um conselho para as minhas sobrinhas hoje, seria a escolha mais importante que você vai fazer na sua vida é a escolha do seu parceiro. Mais do que a escolha da sua profissão, mais do que a escolha da sua profissão mesmo, né? Acho que são 2 grandes escolhas na vida, né? Porque eu acredito que você mudar de profissão, você mudar de área de trabalho, com 20, com 30, com 40, com 50, se você tiver um bom parceiro do seu lado, isso é até gostoso. Porque é um novo, é diferente, amor, vamos agora fazer isso. Mas você mudar e ter que mudar de parceiro com 30, 40 e ter que passar por um divórcio, deixa uma marca muito forte, que talvez se você tiver que mudar de profissão com essa idade, não te deixe uma marca tão grande. E eu falo isso dos relacionamentos porque eu acho realmente isso, a escolha mais importante tem que ser do seu parceiro. E o que eu sinto necessidade, falta hoje, é de ter mais canais abertos a mostrar para a mulher que ela tem sim o direito de escolher o seu parceiro. A gente não precisa ser escolhida mais. A gente pode escolher, sim, né? Porque temos um lugar importante na vida deles também, né? Nós mulheres somos a base de um bom homem, né? Então assim, temos o nosso poder ali na relação. Até mesmo num cara muito foda, ele tem uma mulher muito, desculpa o palavrão, mas muito punk atrás dele. Então assim, a gente não mais se colocar num lugar de que a gente precisa ser escolhida. E se a gente se colocar no papel de não, a gente pode escolher, vamos ter instrumentos até de educação mesmo, vamos entender sobre distúrbios psicológicos, pra gente conseguir detectar no outro se o cara não é tão legal, que nele ali eu não consigo mais passar a mão, eu não posso mais achar que, não, mas se eu não ficar com ele, ninguém mais vai me querer. Não, a gente poder escolher bem os nossos parceiros. Então, às vezes eu sinto um pouco de falta disso, de um lugar que a gente consiga falar, não, olha, vamos cá, mulheres, vamos se unir e vamos estudar o que a gente não pode mais tolerar no homem e o que a gente tem que descartar, até mesmo pra gente obrigar eles a serem melhores, né? Por isso que a questão de você estar bem com a sua autoestima é importante, né? Porque faz total diferença quando você vai para a busca de um parceiro, por exemplo, né? Então, a gente vê que as escolhas, elas são muito de acordo com como que a gente se sente, né? O que eu acho que eu mereço. Exato. O cara não te dá nada, mas você tipo assim, não, mas é isso. Você se contenta, mas você se contenta porque você acha que
É o que se dá. A começar pela mudança comportamental, que é aquela que você citou agora há pouco, de que o quanto que a gente se cobra, o quanto que a gente tem que estar bem pro cara. Então assim, gente, o cara é muito mais relaxado. Por que ele fica na postura de escolher? Ele tá relaxado. A gente tá lá se preocupando. Então, se a gente baixar um pouco mais essa ansiedade, que é da mulher também, muito mais do que do homem, né? Não que o homem não tenha, mas a mulher tem uma ansiedade muito mais acentuada, e começar a olhar pra gente, entrar em contato com as nossas escolhas, com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente merece, aí a gente passa a escolher e não a ser escolhida. Perfeito. Outra coisa que eu queria que a gente pincelasse até um pouco é sobre o envelhecimento também, né? Por que os homens mais velhos são super charmosos e o homem grisalho chama atenção, né? Homem com barriga nossa, é vivência, assim, nós dá de poder. Sim. E a gente com barriga é ridícula, é gorda, a gente com cabelo branco é velha, a gente não pode ter uma ruga. E eu não tô falando isso porque assim, tô falando que a gente às vezes se passa na nossa cabeça. Por quê? Né? A gente não aceita o envelhecimento, sendo que a mulher madura. Eu acho que é importante a gente saber que em todas as fases vai ter a sua parte boa e a sua parte ruim, né? Eu acho que não é fácil para ninguém entrar em contato com o envelhecer, e principalmente para as mulheres, né? Que quer entrar naquela linha de perfeição que a gente falou lá atrás. Então, a gente está sempre querendo buscar essa linha de perfeição. Mas o quanto que de fato a gente está sendo feliz de verdade, né? O quanto que de fato a gente está olhando para tudo aquilo que a gente viveu e que algumas marcas vão fazer parte do que a gente viveu. E sair do físico, né? Exatamente. Porque assim, eu tô mais velha, então assim, eu tô assim com um corpo inadequado, eu tô com o cabelo branco, né? Só que internamente eu tô madura, Sim. eu tô segura, eu tô muito melhor do que eu era. Hoje eu tenho muito mais a te entregar do que só uma aparência, né? Porque com 40 eu tenho muito mais a entregar numa relação do que eu tinha com 20. Talvez com 20 eu só tinha um corpo bonito, hoje com 40 eu tenho toda uma vivência, uma experiência, né? Sim. Então assim, talvez também romantizar um pouco o envelhecer, porque é tão bom, claro. né, cara? Tem a parte boa também, né? E tudo vai de acordo com como a gente lida com cada fase da nossa vida. Então tem pessoas mais velhas que estão indo aí para grupos, que estão fazendo esporte, que estão cuidando da alimentação. Então o que a gente fala, né? Claro que você tá, a gente sempre quer buscar estar bem, apresentável e tal. Mas até que ponto que isso não está sendo exagero, né? Porque as rugas fazem parte da gente. Então assim, eu acho que a gente também tem que se orgulhar da fase que a gente está. Até porque muitas pessoas não chegam na fase, né? Quando está mais velho. Então tem pessoas que não chegam por N motivos. Ou como chegam, né? Então acho que a gente tem que passar a valorizar como estamos, né? E enxergar que toda a fase tem a sua parte boa. E essa questão também, né, das diferenças, como para nós é um pouco mais sofrido envelhecer na questão fisiológica. Que a gente menopausa. Sim. É muito difícil passar por essa fase. Mas você tem 32 anos para falar isso, mas eu acompanho mulheres que sofrem muito. A gente tem uma queda hormonal que é muito significativa e é muito difícil as mulheres entenderem o que está acontecendo justamente porque não tem fala. A gente não fala de uma mulher com menopausa, porque é muito mais relevante falar de uma mulher de 20, 30 anos, no auge da sua fase hormonal, da sua composição corporal. E é difícil. É difícil passar por isso, né? Geralmente a mulher linka a fase do climatério, que a gente chama que é a fase da menopausa, com a questão de improdutividade, né? E como eu estou e agora o que eu posso fazer? Porque eu já não posso mais ser mãe, né? Eu já estou numa fase que as cicatrizes vêm, então vai vindo ali a questão da idade. Então essa aceitação também faz parte dessa situação, né? Do quanto que eu posso produzir ainda, né? E a gente conseguir entender isso, assim, que eu falo que Deus é muito perfeito, né? Porque será que somos mesmo do sexo fraco? Porque assim, o homem passaria pela menopausa, o homem passaria pela TPM. Se a gente fosse depender do homem para a reprodução humana, estaríamos extintos, entendeu? Seríamos, sei lá, né? Então assim, nós somos boas pra cacete, cara, né? A gente passa por tanta coisa e a gente suporta, e eu falo muito assim,
também, eu penso assim, se eu fizesse uma analogia, a mulher segura o psicológico, que é o mais punk. O homem segura o físico, né? Mas a mulher segura o psicológico. Então eu acho que nós conseguimos, dentro do possível, né, meninas, pincelar um pouco esse assunto que é muito complexo. Se a gente realmente fosse ficar aqui falando sobre o tema, seria aí pelo menos uns 6 meses consecutivos, sem dormir, sem nada, né? Sem levantar nem pra fazer um xixi. Porque é um assunto complexo, mas eu acho que fica realmente a gente se olhar num olhar mais de aconchego, né? De saber que nós podemos ser frágeis, por mais que não somos, mas podemos ser frágeis, podemos nos deixar ser cuidadas, né? Podemos escolher, porque também temos o nosso poder, né? Temos a nossa função. Então, enfim, quero agradecer vocês por ter aceitado aí esse convite de quase uma cobaia aí do assunto do podcast, mas não podia ser diferente, não podia ser outras pessoas. Então, agradeço muito. E se vocês querem deixar mais alguma fala aí pro final, alguém quer? Eu queria dizer que é uma delícia ser mulher, né? Que a gente continue de fato se unindo. Se tivesse que escolher, não escolheria ser homem. Não escolheria. De jeito nenhum, tô muito satisfeita. Com toda a complexidade, ainda votaria mulher. Exatamente. Que a gente consiga buscar os nossos ideais, né? Com equilíbrio sempre. E entender que somos únicas, né? E dentro disso, buscarmos o nosso melhor. Sem tanta comparação, galera. É isso aí. É o acolhimento, né? Umas com as outras. É isso aí. Obrigada, mãe!